Ô glória, paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor, irmãos. Queridos, é uma alegria estar aqui com vocês para mais uma live, né, sobre família, casamento, relacionamento. Só que antes eu quero agradecer a todos os irmãos. Nós estamos bem cansados. Acabamos de entrar em casa, né, irmão? Mas eu quero agradecer a todos que oraram, intercederam pela minha vida, pelo trabalho que foi realizado lá em Brasília, pelo cantor Aládio também ter ido conosco e vocês terem orado por nós. Eu recebi muitas mensagens, foi muitas mensagens mesmo do Brasil inteiro e até de fora do Brasil, sobre o que Deus fez ontem lá em Brasília. Foi algo sobrenatural e eu quero agradecer de todo o coração o carinho, a ajuda de vocês que têm acreditado, né, naquilo que Deus colocou na nossa vida. Foi algo assim extraordinário e Deus nos colocou no lugar certo, na hora certa, no momento certo, para entregar a mensagem certa. E toda a glória, né, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E toda a glória seja dada ao nome de Jesus por tudo que ele fez ontem em Brasília e terça-feira em Goiânia. Nós estamos aqui hoje, eu estou muito feliz, né, porque eu estou em casa, estou do lado da minha amada, e Deus tem nos dado assim, nos feito para nós muito milagres, e vocês são o maior milagre que Deus tem feito, colocado muita gente na nossa vida, que tem orado, tem intercedido por nós. Eu quero fazer uma oração, agora nós vamos fazer uma oração, e nós vamos cumprir o nosso propósito hoje aqui de falar sobre casamento. E amanhã à noite nós temos uma live, nós temos um encontro marcado, e amanhã à noite nós vamos falar sobre alguns assuntos que estão ocorrendo, né, muito forte. Eu tive em Brasília e conheci algumas pessoas aí que me passaram algumas informações sobre a questão do globalismo, sobre a questão de tudo que está acontecendo em torno do mundo, sobre a operação Stone, né? E amanhã nós vamos estar falando sobre esse assunto e eu creio que vai ser de suma importância a nossa live amanhã. Quero agradecer os irmãos que já estão contribuindo, que Deus venha de uma forma poderosa abençoar a vida de vocês. Nós vamos estar orando e intercedendo por você agora. Amém? Acho que era bom tirar, né? Glória a Deus. Que Deus abençoe poderosamente a vida de todos. Aleluia. Nós vamos estar orando e pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida. Amém? Deixa eu orar por você com a missionária. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, por esta noite, pelo Senhor ter nos trazido em paz, em segurança, para dentro da nossa casa. O Senhor tem sido fiel para conosco, o Senhor tem realizado milagres na nossa vida, o Senhor tem cuidado de nós, Senhor. Eu quero te agradecer pela vida de cada irmão que está nos acompanhando, que tem, Senhor, acreditado na palavra que o Senhor tem colocado na nossa boca. E eu quero te agradecer, Senhor, pela fidelidade, o teu amor, a tua graça. Ó Deus, que famílias e casais venham ser tocados agora pela palavra que vai ser liberada. Em nome de Jesus, Senhor, fala a cada coração de uma forma poderosa, em nome de Jesus. Aleluia. Eu vou passar aqui para a missionária Raquel,
que ela vai falar um pouco e depois nós vamos entrar num assunto sobre essa questão. Você ficou orgulhosa do marido, Ana? Claro, né? O maior termômetro, meus irmãos, do meu ministério é a minha esposa, né? Que ela vibra muito e se alegra muito com o que Deus tem feito nas nossas vidas. E quando eu prego nas igrejas, nos templos, e eu vejo ela chorar e se alegrar, aí eu sei que estou no caminho certo pregando, né? E eu liguei para ela ontem, ela falou, eu estou tremendo até agora, eu chorei muito, e foi uma aprovação de Deus, né? Então, eu louvo a Deus pelo presente que Deus me deu, a minha esposa. Pode falar, né? Amém. Irmãos, a paz do Senhor. Eu estava neste dia de hoje orando a Deus, né? Nós estamos fazendo as lives quinta-feira. Quinta-feira passada não foi possível, né? O YouTube, não sei o que aconteceu, estava por alguns minutos fora do ar. Chegamos a pensar até que era o canal do Pastor Carlos, mas o problema era no próprio YouTube. E então recebemos algumas mensagens de pessoas questionando, né? Que queriam a live. Pessoas que nos pediram para fazer até a live no dia seguinte. E então você começa a fazer uma análise de quão importante é e quão grande é a responsabilidade de você ter uma palavra direcionada para casais, pessoas que estão nos ouvindo, esperando ouvir de nós uma palavra direcionada por Deus que vai lhe dar um rumo, uma direção no que fazer concernente ao seu casamento, no seu lar e na sua família. E eu estava orando essa manhã e estava muito preocupada com isso. E eu falei, Senhor, tem misericórdia, nos direcione a uma palavra. E eu sei que alguns irmãos vão achar engraçado, eu gosto de ser bem sincera, mas eu confesso aos irmãos que eu estava lavando a parede do meu banheiro quando o Senhor falou comigo sobre a necessidade de falar sobre o amor. Não queria muito enfatizar sobre isso, mas vou abrir um pouco porque o Senhor me incomodou a falar. E eu tenho certeza que é porque existe alguém que está aí nessa live nos ouvindo, que precisa ouvir um pouco sobre a palavra amor. Quando nós falamos a palavra amor, de repente aos ouvidos de alguns, não soa muito bem, porque temos uma ideia de uma coisa muito melosa, muito melancólica, mas quando nós olhamos à luz da Bíblia, da palavra de Deus sobre o amor, nós vemos um significado muito grande e uma importância muito grande, né? Porque quando nós falamos de amor, também vemos a importância e a responsabilidade desse sentimento existir no nosso relacionamento, no nosso casamento, porque sabemos que alguns convivem, mas dizem não amar mais. Então, nós precisamos tratar isso, porque você não precisa, não basta você conviver. Nós temos que amar o nosso marido, amar a nossa esposa e sentir realmente esse sentimento dentro do nosso coração. Estava fazendo uma pesquisa e alguns pensadores seculares e religiosos concordam que o amor desempenha um papel central na nossa vida. Ou seja, o amor é de suma importância para o seu relacionamento, para a criação dos seus filhos, para o convívio de pai para mãe, de mãe para pai, de pai para filho, enfim, em toda a nossa vida, desde a nossa existência, desde quando nós nascemos, o amor, ele é de suma importância e ele assume um papel central na nossa vida. Psicólogos também concluíram que sentir-se amado é uma necessidade emocional primária do ser humano. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que desde quando nós nascemos, nós já nascemos com a necessidade de sermos amados. Nós já nascemos com a necessidade de nos sentirmos amados. Quando eu olho para isso, eu vejo a responsabilidade e eu vejo uma grande necessidade que o casal tem de passar isso um para o outro. Imagine um casamento de 50 anos, 20 anos, em que a mulher chega a pensar que nunca se sentiu amada pelo seu marido. Praticamente uma vida inteira ela viveu ao lado dele sem nunca se sentir amada. E da mesma forma para o homem, frustrante que não é, você se olhar, você com seus 30, 40, 50 anos de casado,
nunca se sentiu amado pelo seu cônjuge, nunca se sentiu amado pela sua mulher ou pelo seu marido. E aí você faz uma retrospectiva de uma vida inteira e tenta se perguntar o que que eu fiz de errado, onde foi que eu errei, por que que eu não me sinto amado? Por quê? Porque o amor, você já nasce com essa necessidade de se sentir amado. Então nós temos que nos preocupar realmente, colocar a mão na consciência e responder para nós mesmos: será que o meu marido se sente amado? Será que a minha esposa se sente amada? Será que com as minhas ações, com a minha atitude, eu consigo passar isso para ela? Ela tem certeza de tudo que eu realmente sinto? Isso é de suma importância. E eu vou mais longe: se você sente, respondendo para você mesma que você não ama mais, você precisa buscar em Deus urgentemente salvação, restituição para esse sentimento que não acabou, mas está adormecido dentro de você, para você poder demonstrar para o seu cônjuge e vocês poderem viverem felizes. Porque é isso que Deus quer, que nós sejamos felizes, realizados, satisfeitos ao lado da nossa mulher e ao lado do nosso marido. Mas também quando nós olhamos para essa palavra, amor, é uma palavra tão pequena, mas com um significado muito grande. Mas para muitos hoje não soa muito bem, porque o significado dessa palavra amor, na verdade não é o significado dela, é que banalizaram a palavra amor, dando a ela significados que não referem-se a ela, dando a ela ilusões de que não fazem parte ou de que realmente não tem esse significado amor. Porque quando nós olhamos para essa palavra amor e os seus inúmeros significados, eu vou citar aqui um exemplo. Você comeu um cachorro quente, aí você vai dizer: nossa, eu amo cachorro quente. Ou você tem um prato preferido, um prato que você ama, uma lasanha, uma massa, eu não sei, mas você refere isso a amor. Eu amo um cachorro quente. Mas de repente você acabou de comer o cachorro quente que sua mãe de repente fez para você e você olha para ela e diz: eu amo minha mãe. Então essas referências foram banalizando essa palavra, porque eu não amo cachorro quente, eu não amo uma lasanha, eu gosto. A minha mãe, sim, eu amo a minha mãe. É um significado que vai muito além e não deveria se referir a um mero prato ou realmente a uma mera coisa insignificativa de que você goste muito e você dê a essa palavra amor. Mas também quando nós olhamos para outras expressões, outras ações que queremos colocar a palavra amor no meio e não tem esse real significado. Um homem casado se envolve em um relacionamento extraconjugal. Ele diz que isso é amor. Mas se você pegar um pregador ministrando a palavra de Deus, o que ele vai dizer do que ele chama de amor? Ele vai dizer que é pecado, não é amor, é pecado. Você não ama, você está em pecado. Então, não vou ser eu que vou tirar aqui nessa noite, nessa live, as inúmeras especulações da palavra amor. Não sou eu também que vou trazer a clareza para essa palavra amor. Mas eu gostaria que você, através dessa live, se concentrasse no verdadeiro significado dessa palavra, à luz da Bíblia, amor. E que você se concentrasse na real necessidade desse sentimento existir em relacionamento. Todo relacionamento. Por ser já um sentimento primário, então você tem que ter amor e sentir-se amado pelo seu pai, pela sua mãe. Aí você casou, você também transmite esse sentimento à tua esposa, ao teu marido. E você agora tem filhos e você transmite esse sentimento aos seus filhos. Então é um amor primário, é algo que vem desde quando você nasceu e precisa ser transmitido, porque todo ser humano tem a necessidade de se sentir amado. Existem inúmeros problemas, e não vou abordar aqui nessa live, que talvez você não demonstre isso, porque você não recebeu isso de seus pais, já que nós vemos que esse sentimento é um sentimento primário, do primeiro, do começo, desde quando nós nascemos. Mas se você sente isso, você precisa buscar ajuda espiritual, psicológica, para você conseguir transmitir isso no seu cônjuge. Mas o que eu quero dizer é que você precisa se concentrar
nesse sentimento chamado amor, nessa palavra chamada amor, não banalizar os seus significados, mas você precisa levar a sério esse sentimento que precisa existir entre ambos. Como evangélicos, eu quero trazer para você uma reflexão dessa palavra amor à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus. Quando nós lemos em Efésios, capítulo 5, versículo 25, a Bíblia vai dizer: vós, maridos, amai as vossas mulheres. Como? Como Cristo amou a igreja. Aí, de repente, algumas pessoas querendo distorcer ou referir-se a amor significativos ou querer justificar. E quando nós olhamos à luz da Bíblia, não existe essa justificativa. Por exemplo, eu não amo mais porque ele não me entende. Eu não amo mais porque ela não me compreende. Eu não amo mais porque pensamos diferente, falamos diferente. E aí existem inúmeros etc. para você justificar o fato de você dizer eu não amo mais. Mas vamos fazer uma reflexão. Se Jesus fosse justificar o fato de amar, o fato da sua escolha, João 15,16 diz que ele nos escolheu. Ele nos escolheu amar. Ele escolheu amar você que está aí me ouvindo nessa noite. Então Jesus te escolheu te amar. E qual é a justificativa? O que de bom ele viu em você para poder te amar? O que de bom? Qual é a qualidade suprema, maravilhosa, perfeita que existe em você para ele ter pago o preço na cruz do Calvário por amor a você? Antes de você refletir, eu vou te responder: nenhuma. Por que nenhuma? Porque não somos perfeitos. Somos pecadores, errantes, não merecedores de um amor tão grande, pago na cruz do Calvário por nos amar. Aí você fala, mas por que nos amar? Porque a Bíblia diz que devemos amar como Cristo amou a igreja. Aí eu te faço uma pergunta: o que para você é a igreja? A igreja não são paredes de concreto. A igreja não é um banco. A igreja não é púlpito. A igreja não é microfone. A igreja é eu. A igreja é você. E nós devemos amar a nossa esposa, o nosso marido, como Cristo amou a igreja, como Cristo amou você, como escolheu amar você, pecador, errante, como todos nós somos, imperfeitos que somos. Quando eu olho para isso, imperfeito que somos, e graças a Deus por isso, irmão, sabe por quê? Porque Jesus não enxerga como nós enxergamos e não vê como nós vemos. Porque talvez ele acharia uma justificativa para poder não te amar. Não. Ele nos amou porque somos imperfeitos. E nele, ele nos aperfeiçoa no seu poder e nos transforma. Seres capazes de amar, de nos tornarmos pessoas melhores por causa dele. Então, quando nós olhamos para a ótica de Cristo, eu tenho que olhar para o Carlos e saber que ele não vai ser perfeito nunca. E eu não acho justificativo para me separar dele. Eu vou me separar dele por N motivos que justificam o fato de eu não amar. Não existe justificativa que te leve a te dizer não amo mais. Porque não existe ninguém perfeito. Se você se separar do teu marido, da tua mulher, começar um outro relacionamento, no começo com certeza vai ser um mar de rosa. Mas depois de 1 ano, 2 anos, você vai se deparar com as imperfeições. Porque ninguém é perfeito. Então, o que eu tenho para dizer para você nessa noite é lute por quem você já está casado. Lute pela restauração daquilo que você já tem. Você não deixou de amar, você não perdeu o amor. Ele está adormecido dentro de você. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Por que então achamos que não amamos mais? Por que pensamos que não amamos mais? Porque achamos coisas para justificar o fato de dizer que não amamos mais. Simplesmente porque não conhecemos a linguagem de amor do nosso cônjuge. É por isso que você diz que não ama mais. Alguns casais, alguns não, inúmeros, muita gente hoje está se separando, se divorciando, porque diz que não ama mais, mas na verdade não é o amor que ele não sente mais. É que ele não entende mais a demonstração de amor do seu cônjuge. Talvez o seu marido está todo dia dizendo para você, de formas diferentes,
eu te amo, mas você não está entendendo. Por que você não está entendendo? É o que nós estamos abordando hoje quinta-feira. Porque você não entende a linguagem de amor do seu cônjuge. É muito urgente e se faz muito necessário conhecermos os dialetos do amor. Da mesma forma que eu falei que existem variações que nós achamos para essa palavra, o amor, ele existe vários dialetos. Eu posso expressar o meu amor pelo carro sem simplesmente dizer eu te amo, mas com as minhas ações. E nós abordamos isso falando sobre tempo de qualidade, sobre a real necessidade de, para algumas pessoas, se desconectar e prestar para o teu marido ou para a tua esposa um tempo de qualidade. Falamos sobre palavras de afirmação, sobre o fato de você reconhecer as qualidades do seu esposo, da sua esposa, da sua mulher, da sua companheira, do seu companheiro, e afirmar isso como palavras de afirmação. Me sinto orgulhoso de estar casado com você. Como meu marido disse no começo dessa live, né? Me fazendo uma pergunta se fiquei orgulhosa dele. É claro que eu fiquei orgulhosa, mas existe para alguns a necessidade de, ao invés de dizer eu te amo, mas a necessidade de você usar palavras de afirmação que demonstre as qualidades dele, e ele entende isso como que ele é amado, como ele é querido e como ele é desejado. E hoje nós vamos falar sobre presente. O presente também é o presente, o presentear também é uma linguagem de amor. O fato da sua esposa ou do seu marido às vezes receber alguns presentes ou lembranças refere-se à memória dela de que ele pensou em você. Por exemplo, você comprou um buquê de rosas e deu para tua esposa. E ela pega, nossa, ele lembrou de mim, ele pensou em mim ao comprar esse buquê de rosa. É um amor expresso em ações visíveis que demonstra que você ama. E para ela demonstra que você pensou nela, que você se lembrou dela. E isso acontece muito quando de repente fazemos viagens para algum lugar. Você vai para um estado diferente, aí você compra lá uma lembrancinha. Nós estivemos em Alagoas esse ano, e eu trouxe uma lembrancinha para minha sogra, uma para minha vizinha. Eu estive em Maceió, eu estive em Alagoas. É uma mera lembrança, mas ao pegar aquela lembrança, a pessoa pensa, poxa, fulano esteve em um lugar que podia pensar tanta coisa, usufruir do lugar, mas ela pensou em mim. Ela lembrou de mim. E ao receber essa lembrança, esse presente, a pessoa se sente amada, ela se sente querida. E para algumas pessoas, essa é uma forte linguagem de amor. Eu não estou falando aqui no seu valor literário, no seu valor real, no seu valor significativo. Porque quando nós falamos de presente, de amor, eu quero trazer aqui a significância dele, né? Eu estava com o Donatello aqui, eu não sei onde ele foi parar. Mas quando eu estava preparando esse estudo sobre essa live, vou apresentar para vocês o Donatello. Ele tá velhinho, mas ele tá limpinho, tá bom, irmãos? Mas o Donatello, o nome dele é Donatello, porque quando eu conheci o pastor Carlos Cardoso, assim que nós nos casamos, passamos uma prova terrível. Ele desempregado, eu desempregada. Meu pai morava com a gente, meu pai também desempregado. E aí chegou o dia do meu aniversário. E a única coisa que o pastor Carlos tinha era um kit de 7 DVDs das suas pregações. E ele vendeu esses 7 DVD, pegou o dinheiro e foi lá e comprou o Donatello. E aí ele me deu o Donatello. Para mim foi muito forte, mas não foi o valor significativo do preço que custou, mas foi do esforço dele em dizer, eu não me esqueci da data do seu aniversário. Eu sei como isso é importante para você. E isso nos faz nos sentir amada, isso nos faz nos sentir querida. São pequenas coisas. Existe muito, eu não sei a região que você está, o lugar que você está, mas de repente você está num restaurante almoçando, ou numa lanchonete fazendo lanche, aí chega alguém vendendo uma flor, mesmo que seja artificial, e aí você olha assim, uma flor, vou comprar para minha esposa, e você compra uma flor para ela. Não é o valor significativo, mas é o fato dela se sentir amada com aquela atitude. Então, a necessidade de nós conhecermos a linguagem do amor do nosso cônjuge é que nos traz a preocupação de saber que a nossa esposa se sente assim, amada e querida, que o nosso marido se sente amado e querido.
e que para ela, talvez para você não representa muita coisa, mas para ela é uma forte linguagem de amor. O Donatello foi algo muito forte para mim, mas eu digo que ele é mais forte para o pastor Carlos do que para mim, que ele fica muito bravo se uma das crianças pega o Donatello, deixa o Donatello jogado. E eu vejo como foi importante para ele. Foi para mim, mas talvez para ele tenha sido mais ainda. São pequenas coisas, mas que traz uma relevância muito grande no nosso casamento. E essas pequenas coisas nós precisamos trazer para nós. Quando nós vemos a cerimônia de um casamento, é entregue ao casal e ali você já aprende o ato de presentear, de receber e dar, que é a aliança, né? O marido entrega a aliança para a mulher coloca a aliança no marido. E isso é um forte significativo, porque na cerimônia aprende-se, né, o ato de presentear, de receber e dar. E sobre a aliança, o pastor Carlos vai entrar na live falando. Hoje eu falei demais, né, irmãos? Hoje eu estava inspirado. Mas agora eu vou deixar que o pastor Carlos vai dar continuidade. Meus irmãos, é incrível como para algumas pessoas um presente, né, antes de entrar na aliança, é muito importante receber um presente. Eu estava tentando lembrar, eu estive numa casa de um casal que a mulher, ela guarda todos os presentes que ela ganhou desde quando ela era criança. Então a linguagem dela é nítida, que é presente. Você quer ver a pessoa feliz, dá um presente para ela e ela vai guardar. Por quê? Porque ela vai lembrar com emoção como foi a história do Donatello. E eu vou confessar para vocês que esses dias eu dei outro urso para ela. Por quê? Porque existem momentos no casamento, existe outro, o outro ela não trouxe, né? Que está mais novinho do que o Donatello. Que as coisas querem cair na monotonia e parece que a gente convive dentro de um relacionamento. E eu lembrei do Donatello. E eu falei, eu vou comprar outro urso para ela e mostrar o quanto ela é importante para mim. E deu certo, graças a Deus. Porque ela recebeu o outro urso e eu fiz uma escrita num cartão falando o porquê que eu estava dando outro urso para ela. Porque nós já tivemos muitas emoções, né? E muitas das vezes as coisas que trouxeram emoções no relacionamento querem cair no esquecimento. E nós não podemos esquecer de momentos marcantes com o nosso cônjuge. A pergunta que eu quero fazer para você é: quanto tempo faz que você não dá presente para alguém? Né? Muitas das vezes você convive com a sua esposa, não dá presente para ela. Você convive com o teu marido. Eu tive um dia numa empresa orando e eu vi uma cena que veio muito forte no meu coração, que a mulher, olha só, o homem, ele é especialista em esquecer data de aniversário, data de casamento. Então, quando o homem esquece uma data para a mulher, de mandar um presente, de mandar um parabéns, a mulher, ela fica horrorizada, né? Tem mulheres que lembram até hoje. Eu fiz aniversário e você não lembrou do dia do meu aniversário. Nós fizemos aniversário de casamento, você não lembrou. Mas quando eu cheguei nessa empresa, eu fiquei impactado. Por quê? Porque o marido esqueceu a data do aniversário de casamento. E sabe o que a mulher fez em vez de ficar braba? A mulher mandou um presente para o marido e disse o quanto ele era importante para ela. E ele estava tão emocionado com aquele presente, me chamou muita atenção. Por quê? Porque se fosse dentro dessa cultura hoje, era para a mulher dele estar xingando ele, falando um monte de coisa porque ele esqueceu a data do casamento. Mas em vez de ela ficar brava, o que ela fez? Ela mandou o presente para o marido e surpreendeu ele. E com certeza ele contribuiu com muito amor e carinho pelo que ela fez. Então, muitas das vezes, o teu marido, a tua esposa... Agora, vamos lá para o que é presente, né? Porque panela de pressão para mulher não é presente, é presente? Geladeira, móvel, essas coisas para mulher não é presente. Você precisa dar um presente para ela que vai marcar ela. Por mais simples, como a missionária falou.
Por mais simples que seja, muitas vezes não tem nem valor em dinheiro, mas é um ato que você está fazendo, eu lembrei de você. Então, nós precisamos usar a nossa imaginação e presentear, né? Esse ano eu dei algumas flores, né? Buquê de rosa e flores. Eu não sou marido perfeito, não. Não estou me colocando aqui como santo aqui para vocês, não. Mas são coisas tão simples que surpreendem. E a última vez que a missionária recebeu uma flor, ela chorou, ela se emocionou. Então são coisas simples, muitas vezes, que o marido pode fazer e que a mulher pode fazer e não faz. E muitas das vezes, se você der um presente para o seu cônjuge, ele vai se sentir muito amado, muito querido. Então, muitas das vezes, você, por não fazer, você perde oportunidades de mudar o seu relacionamento. E eu achei muito forte nessa revelação que Deus nos deu hoje, que a missionária passou sobre o amor, pela banalização do amor e pela necessidade de se sentir amado. Isso é muito forte. Existe uma história de uma menina que ela casou, que está ligada à palavra de afirmação, mas está ligado à questão do amor. Então, veja bem, o presente é amor, palavra de afirmação é amor, atos e serviços é amor, tempo de qualidade é amor e presente, como a gente está hoje focado, é no presente. Mas essa menina, ela tinha aquela necessidade do marido dizer para ela que amava ela. Então, ele chegou a levar ela para o terapeuta, porque ele chegava em casa de serviço, ele tinha que dizer para ela que amava. Ela ligava no serviço e ela perguntava, diz para mim que me ama. Ela falava, diz para mim que me ama. Então, toda a conversa que eles tinham, ela tinha necessidade de ouvir do marido, eu te amo. E então ela foi lá no terapeuta, né? E o terapeuta só perguntou para ela, teu pai dizia que te amava? E aí ela falou, meu pai nunca disse que me amava. Então, por uma figura masculina nunca ter dito para ela que amava ela, o marido se tornou a figura, então ela tinha uma necessidade absurda de ouvir do marido, eu te amo. Então, veja bem, existem carências em nós que precisam ser preenchidas, né? Carência, muitas vezes, de amor de pai, amor. Isso tudo influencia até na nossa comunhão com Deus. A linguagem primária. Que é a linguagem primária do amor. Então, nós já nascemos com uma necessidade de ser amado. Então, veja bem, quando nós não nos sentimos amados, isso gera em nós complexo de inferioridade. Tem pessoas, né, que têm uma tristeza profunda, uma solidão profunda, porque não conseguem se sentir amado. E eu quero te dizer, essa questão de presentear uma pessoa, né, quem você ama de verdade, que é o seu cônjuge, é o seu pai, é sua mãe, presentear não vai fazer bem só para quem está dando presente, mas quem recebe também se sente amado. Então, como a missionária falou, primeiro dentro de um relacionamento, ato muito forte que é feito num relacionamento, é o momento da troca das alianças, né? E aí vem, um ato de dar, né? O marido coloca a aliança no dedo da mulher, a mulher coloca a aliança no dedo do marido, e a aliança feita por um casal, ela é algo assim, porque a aliança, ela não tem início, não tem fim, a aliança é símbolo da eternidade. Uma vez que é feita esta aliança, ela tem que permanecer, a Bíblia diz, né? E diante de juízes, todos os juízes, pastores que faz casamento, é até que a morte nos separe. Então, queridos, hoje, nós temos que lembrar, eu quero que você traga à sua memória os presentes que você recebeu do seu marido, os presentes que você recebeu da sua esposa, e quanto
tempo faz que você não presenteia quem você ama, né? E eu vou dizer aqui para os maridos, não dê coisas de casa achando que é presente. Você precisa presentear a sua esposa com algo que vai trazer nela lembranças de você. Então, surpreenda o seu cônjuge com algo que vai trazer nele lembranças. E as mulheres também não devem esquecer que o marido também gosta de receber presente, não é, missionário? Sim. E presentear, né? E isso é algo da cultura humana, né? Dar presentes como uma linguagem de amor. Então, existe o outro ponto. Eu estava meditando sobre tudo isso dentro de um relacionamento familiar. Veja bem como é a questão da necessidade de se sentir amado e de ser amado. Existem pais também que são muito ausentes na vida dos filhos. Porque não tem tempo de estar em casa, porque trabalha muito, porque o filho estuda, estuda desde criancinha. Eu conheci casais já que o bebê recém-nascido com menos de 40 dias foi para uma creche, casal de empresário, porque eles não tinham tempo de cuidar da criança por tanto afazeres. Então, veja bem, já deixa o filho na mão dos outros. E como é que o pai quer compensar a ausência? Dando presentes. Dando presentes. Olha só como isso muitas vezes está influenciado em nós. Isso aqui é muito forte, meu irmão. Então o pai dá o melhor telefone, dá o melhor videogame, dá o melhor brinquedo. Por quê? Porque não tem tempo de estar com a criança e dá o presente. E aí vem uma inversão na questão do presente. Porque para filho não basta dar o presente. Muitas vezes a presença do pai é muito mais importante do que um presente caro. Então, o pai ir numa reunião de um filho faz toda a diferença. O pai participar da vida do filho faz toda a diferença. O pai estar junto do filho faz toda a diferença. E é por isso, só acrescentando o que o pastor Carlos falou, e é por isso que nós vemos que o amor, ele é uma necessidade, nós já nascemos com essa necessidade primária. Por exemplo, ele citou aqui, pensa nessa criança, uma menina, por exemplo, que cresceu sendo presenteada pelo seu pai, pelo melhor tênis, pela melhor roupa, melhor mochila, querendo compensar com isso a sua ausência. Essa menina cresce, um dia ela vai crescer, ela vai se tornar uma mulher, ela vai se casar, e aí ela quer receber do marido da mesma forma que recebeu do seu pai. Por quê? Porque é a única forma que ela se sentir amada pelo seu pai. Então é a única forma que ela vai se sentir amada pelo seu marido. Aí o marido está todo dizendo, eu te amo, eu gosto muito de você, como você é importante. Mas isso para ela realmente não significa que ele a ama. Para ela isso não é uma demonstração de amor. Para ela a linguagem de amor vai ser presentes. Por quê? Porque ela cresceu assim. Então é por isso que muitas das vezes quando você não consegue compreender a linguagem de amor do seu cônjuge, você tem que ir lá no começo, na criação dele, como era o relacionamento com o pai, como que o pai criou, como que a mãe criou. É aquela historinha, né, que os antigos diziam, quer saber se é uma boa esposa, tem que conversar com a mãe dela. Quer saber se é um bom marido, você tem que conversar com o pai dele. Por quê? Porque existem coisas que vêm de berço. É por isso que se chama amor primário, desde da nossa criação, a forma com que foi demonstrado o amor para nós, né? E isso influencia, veja bem, a ausência de pai, de mãe, a ausência de afeto, de carinho, de abraço, de aproximação, porque o abraço, o carinho, ele é um fato muito importante, é você trazer para perto, quando você faz carinho, quando você abraça. E muitas das vezes o que uma criança precisa é de atenção, é mais atenção do que de presentes, de brinquedos. Porque daí eu já ouvi muitos pais dizer, eu dou tudo para essa criança e eu não sei o que ele precisa. Então ele não quer o tudo, ele quer o pai.
que o pai presente para ele seria mais importante do que o pai ali estando junto dele, mais importante do que presente. É um tempo de qualidade, né? Que seria o tempo de qualidade. Aí o que acontece? A criança, ela cresce só recebendo presente. E então ela vai identificar que alguém gosta dela, está preocupado com ela, quando ela recebe um presente. Isso fica na personalidade. Então a gente tem que cuidar muito, meus irmãos, muito. Está tendo um índice muito grande, está assustador, né? Eu estive em Brasília, eu não sabia, Brasília é a cidade que está tendo mais suicídio e está tendo muito caso de criança e adolescente se suicidando em Brasília. E principalmente em classe média alta. Por quê? Porque os pais dão tudo, mas não tem presença na vida do filho. Eu me lembrei de um caso agora, de uma menina que a gente tratou em Curitiba, no Alphaville. É um caso muito forte que a gente se deparou. A família milionária e a menina trancada dentro do quarto. A primeira palavra da menina para mim: pastor, eu não sei porque eu nasci, o meu desejo é morrer. E eu fiquei olhando para a vida da menina. A menina tinha carro e um carro do segurança. Para ela ir para a faculdade, ela ia no carro dela e o segurança ia atrás com outro carro. E esperava ela para sair e voltar. Então, tudo que ela fazia, ela tinha que andar com aquele segurança, por causa do posicionamento do pai. Segundo, ela mesma falou que ela tinha passaporte vermelho, cartão de crédito para ir para qualquer lugar do mundo. E ela estava dizendo que queria morrer. Então, o que ela tinha? Não é só a ausência de Deus, porque a gente espiritualiza muito isso. Mas muitas vezes ela tinha uma necessidade, muitas das vezes ela não é que ela tinha, ela tinha porque ela aceitou Jesus depois, uma necessidade imensa de ser amada. E aí a gente tratou, olha só como foi forte, porque a gente levou uma psicóloga, a psicóloga foi com ela para a Argentina, e ali ela teve um encontro com Jesus. Tudo pago pelo pai, mas ela teve um encontro com Jesus. Agora, então, veja bem que o ter coisas, dar coisas, muitas das vezes, eu estou dizendo isso no âmbito de crianças, de família, muitas das vezes não é tão importante como a presença. Mas, dentro do âmbito do casamento agora, como é importante nós presentearmos quem amamos. Tem casais que estão me ouvindo aqui, mulheres e maridos, que nunca deram presente. Isso é a coisa mais natural de acontecer. O marido nunca ter dado um presente para a mulher nunca ter dado um presente para o marido. Então que Deus venha tocar no seu coração, né, missionário? Que nem que seja um Donatello, meu, que pareça insignificante. Mas você pode marcar a pessoa que você ama através de um presente. Ou você pode fazer como eu fiz esse dia. Por exemplo, eu dei outro urso para que ela lembrasse de como foi, né, a nossa história de início e de como Deus já está nos honrando e nós não podemos esquecer dos momentos marcantes da nossa vida. Amém? Mas isso, o presentear, irmãos, eu estou vendo alguns comentando aí, mas nós estamos na quarentena, tá difícil. Mas eu quero enfatizar aqui e deixar claro que o presentear não é o valor monetário do presente, mas é aquilo que a sua esposa ou o seu marido vai sentir que realmente você pensou nele ou lembrou dele. Vejam que o pastor Carlos está dizendo que ele já me deu um outro, mas eu trouxe o Donatello. Por que o Donatello? Porque foi o que mais marcou. Porque foi o que realmente foi sentimental. Não que o outro não seja, mas que mexeu mais comigo devido à situação do momento em que a gente estava vivendo, né? O sacrifício que ele se dispôs a fazer para mostrar para mim que ele lembrou de mim, que ele não se esqueceu de mim. E é isso que nós queremos enfatizar nessa live. Não é o valor monetário, mas é aquilo que realmente vai fazer com que o seu marido ou com que a sua esposa se sinta amado, né? E é isso que nós queremos deixar nessa noite, que você possa refletir sobre isso. Falando nisso, veio à minha memória algumas reflexões. Eu vivi um tempo na roça, minha infância na roça,
E lá na roça, assim, o povo já não tinha, né, muitas condições. Naquele tempo, então, quando eu tinha lá os meus 12 anos, era mais difícil ainda. Mas sempre que se queria agradar um vizinho ou uma vizinha, se fazia um prato, ou o que você tinha na sua casa para fazer, para levar para aquela pessoa que ela ia gostar. Então se fazia muita broa de fubá, chegava na época do milho, se fazia muita pamonha, já lembrava de mandar tanta para a vizinha, porque era um ato de saber assim, poxa, eu não me esqueço de você, eu gosto de você, eu lembro de você. E essa ação faz com que a pessoa se sinta querida, se sinta amada. E da mesma forma nós devemos fazer, né? O ser humano ele é muito criativo, irmãos. Então, talvez a sua condição monetária hoje não seja muito boa, mas se você orar, eu tenho certeza que o Senhor vai te dar uma criatividade assim, maravilhosa e você vai conseguir surpreender a tua mulher, da mesma forma a mulher, o seu marido, e eles vão se sentir amados e queridos. Teve um vídeo que viralizou aí na internet, né? Que é daquele pai que não teve dinheiro para comprar o bolo para a filha, mas comprou um pedacinho de bolo, colocou na vela, uma vela, e levou para a criança, e a criança se emocionou e chorou. O importante para uma criança, eu já vi muito isso, né? De pais gastarem o que não tem para dar aquela festa gigantesca para a criança. O importante para a criança, muitas das vezes, porque quem está se aparecendo na festa não é a criança. Que a criança não tem nem aqui no coração, é o pai que quer mostrar que quis dar o melhor para o filho. E muitas das vezes algo simples, né, que você faz pelo seu filho, pode surpreender mais ele. Assim também no casamento. Né? Muitas das vezes você só surpreendeu fazer algo que você nunca fez, pode surpreender o seu cônjuge. Amém, meus irmãos? Eu sei, eu estou recebendo muita mensagem de solteiros, né, missionário? Pessoas separadas, que se separaram. Tem muitas pessoas que já sofreram muito em relacionamento, tem pessoas que não conseguem mais amar e ser amado. E então a gente vai preparar uma live para os solteiros, para aqueles que querem casar também. Mas você pode ir aprendendo sobre tudo isso, porque casamento, né, se constrói junto, né? Casamento se constrói junto. Então, o nosso conselho para vocês é presenteiem um ao outro, deem presentes. Tem pessoas que guardam, como eu falei, né, guardam presentes e nunca esquecem do momento que recebeu o presente, como foi o caso da missionária aqui, na terra. Amém? Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, amanhã eu vou estar falando sobre o que aconteceu lá em Brasília, eu vou estar no estúdio, amanhã às 8 horas, às 20 horas, vou mostrar para vocês, né, parte do que aconteceu. Eu sei que o que mais me marcou sobre o que aconteceu ontem foi foi algo tão sobrenatural, que eu vou dizer para você que eu chorei muito. Teve até um canal que me mandou, mas eu vou tirar o senhor chorando, que parece que não foi nem Deus que o senhor se emocionou por estar na frente do presidente e tal. As pessoas criam muita visão. Mas, irmãos, eu nunca, só vou dizer algo para vocês aqui, eu nunca imaginei entregar uma mensagem para o presidente da República da Nação do Brasil. Eu nunca imaginei. O que aconteceu ontem lá em Brasília foi um momento de Deus de me colocar na frente do presidente, de ele abrir a porta do carro na minha frente e Deus falar com ele. E depois eu vendo o vídeo que eu falei, o Senhor, eu falei para ele, tinha que se arrepender. Os líderes religiosos, os políticos têm que se arrepender. Então foi algo muito de Deus, e como eu estava na frente dele, eu olhei dentro dos olhos dele. E teve um momento que os olhos dele se encheu de lágrima. Principalmente quando eu falei que no Chile as pessoas estavam na rua, porque já está faltando comida no Chile. Então, queridos, isso é uma prova de que Deus ainda fala, né? Ainda hoje eu usei um termo como pastor, se Deus usou uma jumenta para falar com o profeta, Deus usa os homens para falar na terra. Então,
toda a glória é para Deus, nós somos seres humanos, somos necessitados da graça e da misericórdia de Deus. O pastor Carlos é um ser humano também, totalmente dependente da graça de Deus e da misericórdia de Deus. Então, quando Deus quer fazer, Ele abre os caminhos e coloca você no lugar certo. E eu quero louvar a Deus, porque eu estava pedindo para vocês orar, e eu tenho certeza que muitos oraram. A pastora Rita, lá da Bahia, né? Conta, missionária, o que aconteceu. A pastora Rita, ela teve uma visão de que via o pastor Carlos de frente ao presidente mesmo, entregando algo de Deus. Mas ela não levou, acho que ela não deu muito crédito ao que ela estava vendo, o que Deus estava mostrando. Ela foi dar aula para a aluna dela, e depois ela foi orar, e depois que ela orou, ela entrou no grupo de intercessão que nós temos, e ela viu lá a postagem do pastor falando com o presidente, e diz ela que ela quase infartou, porque ela viu um cumprimento do que Deus tinha mostrado para ela. Acredito que ela também não tinha levado tanta fé, porque ela nem nos contou, e ela só teve a convicção mesmo quando se concretizou, porque quando Deus mostra, quando Deus fala, Ele cumpre, né, irmãos? E também teve a irmã Fabiana, que antes eu não via, minha esposa falou que na live, ao vivo, ela disse, o presidente vai parar na frente do pastor Carlos e ele vai entregar a mensagem. Então, veja que foi uma coisa muito, muito forte. Eu não consegui chegar de manhã, e se eu chegasse de manhã lá, eu não ia conseguir ver o presidente, talvez eu viria embora. Então, eu cheguei em Brasília, eu fiz o trabalho na Praça dos Ministérios, fui lá no Supremo Tribunal, tá tudo aí no canal. Depois a gente fez, olha onde a gente foi, meu irmão, na Praça do Relógio, em Brasília, e eu não sabia. Teve um irmão que mandou, pastor, lá em Brasília tem uma praça que foi oferecida a todas as religiões, e lá as pessoas podem oferecer sacrifício de animal. Olha que coisa. E eu não sabia que era a Praça do Relógio, onde Deus me levou. Foi tão forte, meu irmão, que eu tinha colocado a caixa para carregar. Pela manhã eu terminei lá no ministério, eu parei o carro e botei para carregar a caixa. E o que aconteceu? Em menos de 20 minutos, usando o som foi embora. Eu tive que pregar no gogó, mas o nome do Senhor foi glorificado naquele lugar. Eu estou muito feliz mesmo, e eu creio, eu estou pensando em ir no Rio Grande do Sul na próxima semana, e aí a gente vai fazer o Sul inteiro, e o propósito é em todos os estados dessa nação, levar a mensagem do arrependimento. Eu estou muito feliz, ele está mandando áudio para muita gente que está se envolvendo nesse ministério. Então vocês fazem parte dessa história, vocês que estão nos acompanhando, orando, contribuindo, ajudando, você pode ter certeza que tudo que está acontecendo na vida do pastor Carlos, você tem uma parcela gigantesca por estar nos ajudando. Amém? Vamos orar, eu quero orar junto com a missionária aí por você, pela sua família, e agradecer pelo seu carinho. Amém? Amém. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esta live, por esta noite, pela tua palavra. Ó Deus, que o teu Espírito venha dar direção ao coração deste esposo, dessa esposa, que o teu Espírito, Senhor, venha dar sabedoria. Ó Deus, o diabo tem feito de tudo para destruir casamentos, para destruir famílias. E nós levantamos a nossa voz agora, pela autoridade do nome de Jesus, e queremos repreender todo o mal que está tentando atingir famílias, e que venha sobre cada família aqui representada a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.